pelas bênçãos recebidas do Senhor. Eu entrego nas mãos do Senhor esse momento, a direção desse culto, ó Pai. O Senhor vem aceitar, querido Deus, tudo que foi preparado para o teu louvor, Senhor, porque o Senhor é merecedor, ó Pai. Pai, nesse momento eu entrego nas mãos do Senhor a minha vida, entrego nas mãos do Senhor a minha luta que eu tenho passado, Senhor, com essa enfermidade do Zezinho, mas eu sei que o Senhor é um Pai de poder, e eu deleito em Ti, ó Pai. Abençoa a vida dele, meu Deus, abençoa esses medicamentos. Ó Senhor Jesus, retira todos os empecilhos, ó Pai. Abençoa, querido Deus, todos os irmãos, Senhor, que estão nesse momento ouvindo a Tua palavra, ó Pai. Abençoa, meu Deus, aqueles também que não estão ouvindo. Esteja, meu Deus, com a Tua igreja, ó Pai. Abençoa a vida de cada um irmão, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, neste momento, ó Pai. Te pedimos misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. E livra-nos, ó Deus. E nos abençoe, ó Pai. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por hoje, para todo sempre. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir lá no Salmo de 86, fala de oração. Salmo de número 86. Vamos ler do 1 ao 8. Amém? Amém. Vamos ler. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundantemente em benignidade, para com todos os que invoca, ó, lhe dá ouvido, Senhor, a minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Amém? Que Deus abençoe esta leitura, né, em momentos de lutas, em momentos de aflições, nós só temos mesmo a clamar ao Senhor e pedir a Ele para Ele nos socorrer, para Ele ouvir as nossas orações, e com certeza Ele é o nosso socorro, né? Às vezes a gente passa por muitas lutas e às vezes a gente se sente até um pouco cansada, né? Que às vezes a gente começa uma luta, quando a gente pensa que a gente está terminando aquela luta, tem outra luta, mas a gente sabe que Deus, Ele é o nosso sustentador.
Ele é o nosso provedor. Então, é assim que eu faço na minha vida. E nesse momento, irmão, nós vamos ter um momento de oração, né? Vamos orar ao Senhor pelas nossas vidas, pelas nossas lutas, porque não existe luta sem vitória, né? Que a vitória vem do Senhor. E, nesse momento, se algum irmão tiver algum pedido de oração ou agradecimento, irmãos, é esse o momento. Amém? Tem algum pedido, irmãos? Se não tiver, nós vamos orar. Pela humanidade, né? Não só pelo Brasil, que está ainda lutando, né, contra essa pandemia, e essas vacinas, né, já aprovadas sejam disponibilizadas, né, para em breve poder imunizar a população, combater o sofrimento. Pedir pela igreja, pedir pela proteção de Deus sobre cada um de nós, né, que Ele nos guarde, nos proteja. Essa é a minha oração, pedir pela igreja, nossas famílias, pedir pelas crianças que estão ensaiando, né, que não haja nada entre eles em relação ao contágio, né? Nenhum deles possa ser infectado. Que Deus nos proteja nossas crianças, a igreja, em nome de Jesus. Amém. Mais algum pedido? O agradecimento ao Senhor, é esse momento. Culto de oração hoje, né? Irmãos, eu louvo a Deus pela minha vida, louvo a Deus por nossas vidas, né? A vida da nossa igreja. O pastor Fábio tem estado conosco, né? Nos guiando, sendo nosso pastor. Eu louvo a Deus porque eu tenho saúde, né? Pela minha família abençoada que Deus me deu, né? Minha família em Cristo Jesus, que são os irmãos, né? Que por volta aí de 20 anos já está chegando a 20 anos, né? 18 anos, mais ou menos, né? Deus me chamou para estar na igreja, então eu louvo pela vida dos irmãos, louvo o Senhor, né? Lá naquele início em que a Halina fez um convite, né, irmã João? E louvado seja o nome do Senhor. Você estava falando com o Levi. Essa semana eu estava lembrando a Levi. E caminhamos, né? Continuamos essa caminhada, que o Senhor nos dê força, nos ajude. Irmã Joelma, todos os irmãos, Silvanei, está chegando agora nesse início, junto com o Jojo, né? E aí fica aqui também essa caminhada para o irmão. Não olha para mim não, irmão, mas porque Jesus, que Deus faz, né, tem feito em minha vida nesses anos todos, que seja também igualmente na vida do irmão. É Ele quem vai sustentar, né, Silvanei, Jojo, Nete, nessa caminhada, nesses anos todos, a permanecer nessa esperança que não falha, que nós temos, a redenção dos nossos corpos, salvação em Cristo, com toda a confiança e certeza de que Ele vai fazer essa boa obra, né, de salvação, de vida em nós. Essa é a minha oração. Louvo ao Senhor por essa nova empresa que estarei entrando, né, se Deus quiser, nessa semana. A princípio é para somente um embarque, mas tem a possibilidade de efetivar, né? Os irmãos estejam orando por mim, para que tudo dê certo, né? Nessa nova empresa que eu estarei entrando aí, se os exames derem certo, né? Essa semana. Mas
Esse é o meu pedido. E pela igreja, como o pastor já pediu, os irmãos, nosso país, nosso mundo, né? Nessa pandemia, o andamento da nossa igreja, né? Que o Senhor esteja avivando os irmãos, a nossa igreja, né? A trabalharem, a estarem se dedicando né, a todo o trabalho que precisa ser feito, muitas vezes nas mãos de poucas pessoas que estão se disponibilizando a trabalhar, quando a igreja tem tantos membros. Precisamos, né, dos irmãos no data show, no som. Então, os irmãos que estão só chegando agora, cheguem junto, né, quando possível, trabalhem conosco. A obra do Senhor é um trabalho que nós sabemos que não é em vão, mas dá frutos para toda a eternidade, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Só isso. Senão eu vou falar muito. Libera o áudio, irmã, para falar. Irmã, pastor Fábio, para a irmã falar. Aí. Irmãos, eu quero agradecer os momentos onde a gente participou da eleição para prefeito, vereador, pedir ao Senhor, né, para o segundo turno, que Deus nos oriente e que abençoe aquela pessoa que está, certamente, é da vontade do Senhor, ela vai assumir, né, a direção de tudo em Campos, dos Goitacazes, e que sejam dirigidos pelo Senhor, que sejam abençoados, que venham realmente para ajudar, dar trabalho a muitos, e ajudar a cidade, ajudar aqueles que moram aqui. Acredito que foi uma boa escolha, uma excelente escolha, né? Meus candidatos, então, meus candidatos que venceram, mas que sejam aqueles, né, que o Senhor aprova para e que oriente nesse tempo. Quero agradecer também a vida dos nossos filhos, Fabinho, do Felipe, do José Nilton, também de Fábio, na condução dos cultos, orientação dos irmãos, na igreja, em toques, que o Senhor possa ajudá-lo, orientar, motivar e possa ajudar nas lutas, mas também que ele possa alegrar muito com as alegrias que o ministério traz. Amém. Sabemos que veio do Senhor, vem do Senhor, toda orientação, e que ele possa, com essa maneira dele, né, de administrar, seja orientado e seja muito feliz nas decisões, né? Seja para abençoar a igreja. E a igreja somos nós, e a gente já é abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Mas as coisas comuns da igreja realmente precisam de uma boa orientação, e que venha do Senhor. E dos irmãos cá também, e que tudo seja para honrar, glorificar o nome do Senhor. Fico feliz de ver os irmãos participando aí, Beth, Silvanei com a esposa, Maria Joelma, também o irmão Fagner, Lailinha, enfim, quem mais estiver, que o Senhor possa guardar, livrar de todo o mal. Quero dizer que feliz é o homem, né, que serve ao Senhor, que foi achado pelo Senhor, pelo Senhor, caminha esse caminho. Ele é feliz e não tem medo de nada. Amém. Amém. Mais algum irmão, que aqui eu não vejo todos os irmãos, mas se tiver algum irmão, né, que não esteja me vendo, mas quiser fazer algum pedido de oração, irmãos, possa fazer. O irmão Silvanei, a irmã Jojo, se quiser fazer um pedido. Eu quero fazer o pedido para que Deus olhe para a minha família, para que o Senhor abençoe e traga eles para mais perto do Senhor, porque é meu sonho, meu desejo. E agradeço a Deus por tudo que tem feito por nós também, livrado-nos dessa doença que aí está, né? E Deus abençoa meus netos, e Deus abençoa meus filhos, Senhor.
e todos os irmãos de igreja e suas famílias também. Amém. Amém. Tem mais algum irmão que queira pedir? Ou agradecer ao Senhor? Louvado seja Deus, né? Nós vamos orar. Também vou entregar os meus pedidos nas mãos do Senhor mais uma vez, agradecendo a Deus pela minha vida. Eu peço a Deus pela vida da minha família, entrego todos nas mãos do Senhor. Coloco a vida da igreja também nas mãos do Senhor. Eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Fábio na igreja, na nossa igreja, pela vida da irmã Vera. Agradeço muito a Deus por esse casal, né, que toda a igreja acha muito simpático e ama de coração, né? Então, que Deus esteja abençoando vocês aqui na nossa igreja. Louvado seja Deus pela vinda de vocês e pela continuação de vocês, né? A gente sabe que ser pastor de igreja é difícil, né? Sabe que ovelhas é difícil, mas somos uma família em Cristo Jesus, né? É a qual ali nós se ajuntamos, né, para adorar o Senhor, para aprender mais da palavra do Senhor, e é o que nós temos aprendido, graças a Deus. Então, nós louvamos muito a Deus por esse momento bom que estamos passando. Então, nós vamos, nesse momento, orar. Eu vou pedir a 2 irmãos que oram nesse momento. Eu vou pedir a irmã Mete para orar e vou pedir a irmã Vera. Vamos ter essas 2 orações. Amém? A irmã Mete não ouviu? Santo e eterno Deus, estamos aqui, Senhor, em nome do teu amado e adorado Filho Jesus, para agradecer, Senhor Deus, tudo que tem feito em nossa vida, Senhor, para te louvar, te exaltar, te glorificar, Senhor. O Senhor é bom, porque o Senhor não nos deixe cair em abismo, não nos deixe ficar sem o teu amor. Ó Pai misericordioso, olhai, Senhor, para todos os meus vizinhos que são acamados, Senhor Deus, e são 4 vizinhos acamados que eu tenho. Olhai, Senhor Deus, para toda a minha família, a família dos meus filhos, Senhor. Ó Pai, traga eles para a sua casa, para onde eu falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Olhai, Senhor Deus, para todos os meus irmãos de igreja, para o meu pastor, para a irmã Vera, que Deus abençoe, guarde, que nunca ele desanime de estar ali pregando para nós, porque ensinando-nos a palavra de Deus, porque é bom demais aprender. Ó Deus, fortaleça minha fé, Senhor Deus, me traga mais para perto de Ti, Pai, eu te imploro. Ó Pai, peço bênção para todos, Senhor Deus, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor, tudo que faz por mim, minha vida. Amém, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer esse momento, juntos que estamos, ó Deus, com o mesmo espírito, né, de cultuar, adorar o teu nome, aprendendo da tua palavra, estar culto mesmo, Senhor, unidos em oração nesse momento. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nos colocar nas tuas mãos e pedir o socorro do Senhor para a nossa vida, livramento, Senhor, diante do mal, só possa estar nos guardando, nos protegendo. E nós olhamos mesmo para o Senhor e pedimos ao Senhor. Queremos, ó Deus, agradecer a tua igreja, em toques, pedir que ela cresça bastante, que muitos, ó Deus, se dobrem ao nome de Jesus, possam conhecer o Evangelho, a palavra de Deus, a salvação que há em Cristo Jesus. Quero também, ó Deus, agradecer as crianças, a liderança,
os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, cada um que ali, ó Deus, se reúne para louvar, cultuar o teu nome, adorar a ti, estarmos juntos, como igreja, como irmãos que somos, em Cristo. É um privilégio e é uma responsabilidade, nós sabemos, mas é muito bom, muito bom. É algo mesmo de Deus, né? A igreja comprada pelo sangue de Jesus. É graça na nossa vida. Queremos lhe pedir, ó Deus, que muitos sejam convertidos, alcançados por tua graça, por tua misericórdia, que venham se dobrar ao nome de Jesus e se batizar, que o batistério seja usado, tirar aquela cortina e seja usado ali. Muitos, ó Deus, queiram, ó Deus, seguir ao Senhor verdadeiramente. Ó Deus, sabemos que só no poder do Espírito Santo do Senhor que isso acontece. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos sempre em oração, no trabalho do Senhor, alegres, confiantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria nossa, é a alegria do Senhor. Por isso a gente caminha em vitória, em esperança, seguro nas mãos do Senhor, e com a força mesmo que vem do Senhor, da palavra do Senhor, do Evangelho. Quero pedir a Deus por aqueles que estão ausentes. Isso sempre haverá na igreja, mas a gente não é o que a gente espera, nem a gente sente falta dos irmãos, sabe que o ideal é a comunhão uns com os outros, é ouvir o Evangelho, ouvir a palavra, estar junto, orando, fortalecendo um ao outro com a força que vem do Senhor. Então, que o Senhor possa derramar, ó Deus, no coração dos irmãos que estão afastados, acamados, aqueles que estão em desânimo, que possam se animar e possam ser animados pelo Senhor e vir, ó Deus, porque o preço do Senhor se pagou, preço de sangue na cruz, para que formasse a igreja que somos nós. Ó Deus, abençoa, Senhor, a nossa vida com o Evangelho, com a palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos estudar mais um pouco da palavra do Senhor. Pouco sabemos, mas que o Senhor abra o nosso entendimento, sentimento do nosso coração, e nossa reflexão, nossa mente, para a gente entender a palavra do Senhor e se dobrar ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Quero pedir para aqueles que precisam de saúde, que estão, ó Deus, com suas lutas, que o Senhor mesmo ajude, inspire, faça aceitar a realidade da vida e que possa, ó Deus, caminhar com cada um, com doenças, com males, com dificuldades, ó Deus, e possam vencer, em nome de Jesus. Visita, então, o Senhor Daniel, São Paulo, a Luizinha, a irmã Anete, cada um de nós, que aqui, ó Deus, mencionou as suas necessidades, nós queremos lhe pedir por eles, por nós mesmos, pedir também pelo irmão Fagner, que está com outra visão de trabalho, só possa ajudá-lo, encaminhá-lo em todas as coisas. Ó Deus, perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Libera seu áudio, irmã Joelma. Libera o áudio, senhor. Libera aí. Marta e Levi estão por aí para fazer algum louvor? Não? Não estão não, irmã. Né? Não. Nem tem ninguém para fazer? Hoje não. Hoje não, né? Tá bom. Eu vou cantar um hino aqui do cantor cristão. O hino 155, que diz o grande amigo, que é Jesus. A voz boa não, mas vou tentar cantar. Em Jesus amigos temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo
a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, pois contrito Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém? Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou passar a palavra para o pastor Fábio. Que Deus abençoe o pastor. Amém. Quero agradecer a Deus esse momento, louvar a Deus pela vida da irmã Nete, irmã Laila, irmã Fagner, família de vocês, irmão Silvanei, irmã Josiélia, irmã Maria Joelma, ouvi o Zezinho há pouco passando aí por trás, a vida da irmã Vera, minha vida, a vida da igreja do Senhor, aí em Tocos. Diz a Bíblia que quando Jesus voltar, ele vai ser precedido por anjos que vão sair pelos 4 cantos da terra a reunir todos os salvos, todos os tempos. E com certeza eles vão passar por Tocos, porque há escolhidos do Senhor aí. Irmãos, hoje nós vamos começar o capítulo 11 de Daniel. Pedir que os irmãos abram suas Bíblias no capítulo 11 do livro do profeta Daniel. E não fecha não, deixa aberto. Nós vamos ter que caminhar versículo por versículo para poder entender por que Deus é o Senhor da história. Amém? Nossa, muito capítulo, muito versículo. Irmãos, o texto que nós vamos estudar hoje, alguns são cumprimento de profecias já dadas a Daniel durante o cativeiro na Babilônia. E alguns são fatos que vão ainda acontecer. O que nós vamos ver aqui, na verdade, é uma sucessão de reinos. Sai um, entra outro, eles fazem aliança,
Tem um que deu a filha dele para poder se manter no poder. Isso não é novidade para nós, não? A gente sabe que no meio político é assim, tem as alianças e nem sempre para o bem do povo. Mas o que importa aqui no estudo de hoje é que quando nós terminarmos de ver todos os fatos da história, nós vamos tirar aplicações, aquilo que mais nos interessa. Não é que isto aqui não interessa, mas o que mais nos interessa são os princípios aqui. Já dizia o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, tudo que outrora foi escrito, quer dizer, todo o Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. Não a gente fazer repetir a história, mas tirar da história ensinos, princípios para nós hoje como igreja. Os irmãos vão perceber que são fatos da história. E algumas coisas a gente nem encontra na Bíblia. Mas como essa história, essas profecias dadas a Daniel envolviam o Império Babilônico, o Império Grego, o Império Medo-Pérsia, o Império Assírio, na história desses povos, os fatos que Daniel recebeu por inspiração e profetizou, eles realmente aconteceram. Estão nos registros da história desses impérios. Então, nós vamos orar a Deus e vamos caminhar versículo por versículo. Pai, abençoa a palavra do Senhor. Abençoa-nos nesta hora em que estamos diante dela. E pelo teu Espírito, nossas mentes e nossos corações sejam iluminados, a fim de que as lições aqui, que dizem respeito à igreja, a nós, sejam conhecidas por nós e aplicadas aos nossos corações pelo teu Espírito. Nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus, o teu Filho amado e nosso amado e bendito Senhor e Salvador. Amém. Amém. Irmãos, esse capítulo 11, ele é uma continuação natural do capítulo 10. Vimos semana passada que os personagens ali envolvidos eram Jesus, o arcanjo Miguel e Daniel, o profeta. E vamos ver que Jesus ainda continua falando, o que nos leva a entender que é uma sequência natural, é essa conjunção que está no início, mas quer dizer, ela liga o que vem antes ao que vai vir depois. No versículo 1, Miguel, o arcanjo, é fortalecido através dos medos e dos persas. Mas eu, diz assim a palavra, versículo 1, no primeiro ano de Dario Medo, me levantei para o fortalecer e animar. O Império Babilônico, como Daniel havia profetizado, ele foi destronado. Entrou outro, cai um e entrou outro. Versículo 2. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Agora, versículo 2. Agora, o Senhor mostrará a Daniel toda a verdade acerca do futuro. O capítulo 11
é uma história que foi escrita antes dos fatos acontecerem. Isto é profecia. Deus conhece o passado, o presente e todo o futuro. Só Ele pode escrever, ou o profeta inspirado pelo Espírito Santo de Deus, de fatos que ainda vão acontecer. E realmente esse capítulo 11 foi algo dos mais difíceis para Daniel. Em primeiro lugar, a escrita desde a eternidade nos livros divinos, quer dizer, o que Deus revelou e tudo que estava acontecendo, estava escrito nos livros divinos, livros de Deus, desde a eternidade. Capítulo 10, volta uma folhazinha assim, versículo 21. Mas eu te declararei que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja do meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Em segundo lugar, escrito por Daniel sob inspiração. Eu tenho ensinado isso aos irmãos. Toda a Bíblia, desde Moisés até João no Apocalipse, esses homens, esses 40 servos de Deus que escreveram a Bíblia, eles escreveram sob inspiração. É uma capacidade sobrenatural que o Espírito de Deus deu a cada um deles. Ninguém recebe mais a palavra por inspiração. O que nós temos hoje é iluminação para entender o que foi escrito sob inspiração. É diferente dos historiadores comuns. Aqueles que escrevem a história, eles escrevem os fatos passados, nunca os futuros. Só os profetas de Deus. Porque Deus, que conhecia o futuro e conhece o futuro, podiam escrever sob inspiração os fatos que ainda iam se dar. Em terceiro lugar, os livros históricos daqueles dias atestariam a veracidade das profecias de Daniel. É o que eu falei com os irmãos. Nos livros desses povos, essa sucessão de reino, caía um reino, caía o rei, entrava outro império, outro rei. Isso foi tudo confirmado pelos livros históricos de cada um desses reinos. Na verdade, irmãos, os versículos de 2 a 20 é o chamado período intertestamentário. Foram 400 anos de espera, vamos dizer assim, pelo Messias. Foi um período em que Deus não levantou mais profeta nenhum. Deus se manteve em silêncio 400 anos. Então, por isso que é chamado período intertestamentário. Entre a revelação do Antigo Testamento e entre a revelação do Novo Testamento, quando apareceu Jesus, e aí começou a história do Evangelho, do Novo Testamento, né, de Jesus, dos apóstolos, a vida, a morte, a ressurreição do Senhor, a igreja e tudo mais. Isso demoraram 400 anos, desde o último profeta Malaquias até o aparecimento de Jesus. No versículo 2, era o terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Versículo 2. Agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. O quarto será acumulado de grande riqueza, mais do que todos, e tornado forte por sua riqueza, empregará tudo contra o reino da Grécia. Jesus, então, revelou a Daniel que o quarto rei, depois de Ciro, seria rico, mais rico que todos os outros. Capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. E Jesus, então, revelou, né, que esse reino seria mais rico que o demais e que ele derrubaria o reino da Grécia. Tudo isso se cumpriu conforme fora revelado a Daniel. Versículo 3 e 4. A Grécia estava no poder. E no versículo 3, a conclusão que chegamos é que o imperador era o grande Alexandre, chamado Alexandre o Grande. Versículo 3 e 4. Depois se levantará um rei poderoso, Alexandre o Grande, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado, como os outros eram, como os outros foram, e passará a outros fora de seus descendentes. Ele morreu na Babilônia, irmãos, bem novo, aos 32 anos. 32 anos. 12 de seus generais dividiram o reino em 4 reinos distintos. E disse Daniel aqui, 4 reinos. Lembram disso? Está lá no capítulo 8, versículo 8 de Daniel. O bode se engrandeceu sobremaneira na sua força, quebrou-se no grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Mais uma vez, presta atenção, mais uma vez, a profecia do versículo 4 cumpriu-se à risca, como exatamente havia profetizado Daniel. Versículo 5 é o rei do sul. Versículo 5. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, reinará, e será grande o seu domínio. Versículo de número 8 esclarece isso. É o Império Egípcio. Versículo 8. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos, ele deixará em paz o rei do norte. Era chamado Ptolomeu Soter, 322 anos a 305 antes de Cristo. Percebam que está tudo no período intertestamentário. Seleuco, irmãos, era o nome de um príncipe, um general desse imperador chamado Ptolomeu. Em 312 a.C., ele tomou a Babilônia e estabeleceu um império independente, com sede na Síria, no norte. Foi maior do que o Império Ptolomaico. É assim meio enfadonho nessa história dos reinos, mas como eu disse no início, o importante são as lições que nós vamos tirar de tudo isso aqui. Versículo 6. Os reinos do norte e do sul, mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha, olha aqui, um dos imperadores dando uma filha para fazer aliança com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai e o que a tomou por sua
naqueles tempos. Não vingou essa aliança, não prevaleceu. Eles fazem aliança por meio desse casamento, mas 35 anos depois morre Seleuco, Berenice, filha de Ptolomeu, Filadelfo, do sul. Então, ele casou-se com a filha, né, de Ptolomeu, Filadelfo, do sul, casou-se com Antíoco II, do norte. Casamento fracassado, e os dois reinos não se uniram. Morre, então, o pai de Berenice. Logo depois morre também Berenice, seu marido e seu filho, todos eles assassinados. Está lá na história desses povos, irmão. A gente não vê tudo aqui que nós estamos dizendo. Versículo 7. Versículo 7. O irmão de Berenice torna-se rei do Egito do Sul, Ptolomeu Evergates. Ele venceu a batalha contra o reino do norte e vingou a morte da irmã, matando todos os assassinos. Versículo 7. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Versículo 8, início dele. Ptolomeu Evergates, rei do Egito, reinou com sucesso, e por alguns anos os Ptolomeus foram superiores aos Seleucidas. Versículo 8. Também aos seus deuses com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. O despojo era tudo que restava daquele povo, eles saqueavam tudo, juntavam tudo, toda aquela riqueza, e o vencedor levava. Versículo 8, a parte final dele, diz-nos que o reino do norte recebeu uma trégua. Final do versículo 8. E por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. O rei do norte. Daniel, irmão, recebeu antecipadamente todos esses fatos históricos séculos antes de se darem. Porque era profeta e quem falou para ele foi Deus, que conhece tanto o passado e o futuro e o presente. Tudo é conhecido por Deus. Por isso, nosso tema é que Deus é o Senhor da história. Toda a história está nas mãos dele. A conclusão que chegamos é que a palavra de Deus é sempre exata em todos os atos proféticos. Mudam reino, mudam gerações, mudam costumes, mudam leis, muda tudo, como já dizia Jesus nos seus dias. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso deveria deixar-nos, irmãos, admirados, porque a palavra de Deus é sempre exata, ela é a verdade em todos os seus atos proféticos. Isso deveria nos deixar antes de Cristo. Percebam que a história vai se estreitando até chegar os dias do Novo Testamento. A história é dividida assim: antes, depois de Cristo. Versículo 9. Mas depois, este avançará contra o reino do sul e tornará para a sua terra. Versículo 10. O que nós vemos? Os dois filhos do rei do norte,
Seleuco e Antíoco. Seleuco morreu e Antíoco sozinho chegou até Gaza, a faixa de Gaza famosa. Novamente, o norte e o sul estavam em conflitos. Versículo 10. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, voltando à guerra, e levará até a fortaleza do rei do sul. Versículo 11. A milícia de Antíoco. Antíoco é aquele homem que invadiu Jerusalém e destruiu, era um general, destruiu tudo que está lá até os dias de hoje, destruído o templo. Versículo 11. A milícia de Antíoco, embora grande, era insignificante com relação ao rei do sul. 70.000 soldados de infantaria, 5.000 na cavalaria e 73 elefantes sob o comando de Ptolomeu Filopator. O reino do sul vence o reino do norte. Versículo 11. Então este exasperar, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. Versículo 12 e 13. Ptolomeu não prevaleceu. Vindo a morrer, foi sucedido por uma criança de apenas 4 anos. E o norte, mais uma vez, domina a região, recebendo, inclusive, a ajuda de um aliado, Filipe da Macedônia. Mas caiu também. Versículo 12 e 13. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em grande multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempo de anos, virá à pressa com grande exército e abundante provisões. Final do versículo 14. Todos esses fatos históricos aconteceram para que a profecia se cumprisse. Vamos ler o versículo 14. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados da violência dentro do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas eles cairão. Eles cairão. Conclui-se, irmãos, que pode se confiar inteiramente para que a profecia se cumprisse. Conclui-se que pode confiar inteiramente na palavra de Deus. Lembremos disto em tempos difíceis. Em tempos difíceis, o que nós devemos fazer? Confiar nas promessas do Senhor. Eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Por isso eu ensino sobre Jesus, semana após semana. Temos que aprender tudo sobre Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando a gente aprende tudo e se agarra a Jesus e as suas promessas, nós verdadeiramente encontramos descanso para as nossas almas. Devemos fazer isso em tempos difíceis. Versículo 15. Vitória do norte em Sidom. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Versículo 16. Antíoco, o grande, retornará invencível. A Palestina caiu em suas mãos. A Palestina é toda a Terra Santa. Caiu em suas mãos e, como resultado
drástico foi sofrimento, em cima de sofrimento. Versículo 16. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Versículo 17, o início dele. Apesar de todos os esforços, eles não conseguiram derrotar o sul. Muda de tática. Ele casou a filha Cleópatra com o rei Ptolomai. Falhou, porque Cleópatra fica do lado do marido contra o próprio pai. A profecia divina estava, mais uma vez, exatamente correta. Versículo 17. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem casamento, que é Cleópatra, para destruir o seu reino. Isto, porém, não ficará, nem será para a sua vantagem. Versículo 18 e 19. Antíoco foi totalmente derrotado e substituído por Seleuco Filopator, que enviou Heliodoro para confiscar os tesouros do templo em Jerusalém. Heliodoro relatou que uma aparição o advertira a não praticar esse ato perverso. Esta ordem nunca foi cumprida. Seleuco compareceu misteriosamente poucas semanas após os fatos. Supostamente, Seleuco desapareceu misteriosamente poucas semanas após os fatos, supostamente envenenado por Heliodoro. Versículo 18 e 19. Depois ele voltará com as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe para cessar o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Desapareceu. A profecia cumpriu-se impressionantemente. Versículo 20. Versículo 20. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar o exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, isto sem ira nem batalha. Daniel 11, de 21 a 45, irmãos, vamos ver muito sobre Etíoco Epifânio. Vamos ver isso na semana que vem. Versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, que é Antíoco Epifânio. Um homem vil, maldoso, ao qual não tenho dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com muitas intrigas. Vamos, irmãos, como eu disse, né? Fizemos um relato de um rei substituindo o outro, um derrota e assume o poder, é derrotado pelo seguinte, uma sucessão de fatos, eles fazem tudo para se manter no poder, dão até suas filhas, a filha se coloca contra o pai, fica do lado do rei, uma confusão tremenda. Nós vamos agora ao que nos interessa como igreja. Vamos ver que lições nós podemos tirar disso tudo. Quais são os princípios aqui nesse texto e em outros da palavra de Deus que podem nos trazer proveito, como diz Paulo, que foi escrito para nosso ensino, foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, continuamos cheios de certeza daquilo que esperamos, porque fé é isso, fé é certeza do que esperamos, é prova do que nós vemos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, irmãos, não devemos nos preocupar se não compreendemos tudo
acerca da história. Vai passando pelos fatos, mas não se preocupe se você não entendeu muito dessa história, como eu também não entendi tudo. Lá do Oriente Médio, no chamado período interbíblico. O que nós verdadeiramente queremos enfatizar é que cada detalhe da profecia de Daniel se cumpriu como fora revelado por inspiração a ele pelo Espírito Santo de Deus. O que está no livro de Deus, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em especial no livro de Daniel, é o que a história atesta, irmãos. Então, vamos extrair as lições espirituais, que sempre são muito úteis para cada um de nós. São 3 lições que são de extrema importância. A primeira é que o capítulo 11 de Daniel certamente fortalecerá a nossa confiança na Bíblia Sagrada. Se os fatos, se as profecias reveladas a Daniel, todas elas se cumpriram com riqueza de detalhes, é porque o que falta ser cumprido o será com toda a certeza. Então, nós saímos fortalecidos aqui, fortalecendo a nossa confiança na bendita palavra do Senhor. O século VI a.C., então a história foi escrita antes mesmo de acontecer. É de origem sobrenatural, porque é divina, ela veio de Deus. Não é de se admirar que Jesus, nos seus dias, ele reconheceu o livro de Daniel como um livro de Deus, como profecias dadas por Deus a Daniel. Olha o que ele disse, e Mateus registrou isso no capítulo 24, versículo 15. Jesus reconhecendo o livro de Daniel como um livro divino, inspirado. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Isso, irmãos, é de suma importância. O Senhor Jesus reconheceu o que Daniel escreveu com inspiração às profecias como vindas da parte de Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Ele, na verdade, Jesus disse ao Pai acerca de toda a palavra. Por isso, a nossa confiança deve ser depositada inteiramente. Nunca duvidar da palavra do Senhor. Ele falou, olha o que Jesus falou sobre a palavra de Deus no Evangelho de João 17, versículo de mesmo número. 17 de João, no Evangelho. Eu leio. Santifica-os, ele está orando pela igreja. Santifica-os na verdade. Onde é que está a verdade? A tua palavra é a verdade. Ele estava orando ao Pai. E olha o que ele disse acerca da palavra. Ela é a verdade. Ele disse para o Pai, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, a Bíblia começa com Deus. E nunca devemos começar diferente em nada. A história começa com Deus, a salvação deve começar com Ele, e
o final da história devemos colocar Deus na frente de todas as coisas. Por exemplo, a Bíblia é Deus desde a eternidade. No princípio, assim começa a Bíblia, quer dizer, antes dos fatos, antes da criação, antes de nós mesmos, é Deus quem estava lá, porque Deus não tem princípio nem fim de dias, nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. É Deus, o homem, depois vem a queda, depois a história da redenção, a promessa da vinda do Redentor, a vida e a morte eterna. É assim que vai terminar a história. A vida eterna para os que creem, mas a morte eterna para aqueles que rejeitarem a palavra do Senhor, rejeitarem tudo que ali foi revelado, sobretudo sobre Jesus. Jesus está nas páginas desse livro, do Gênesis ao Apocalipse. Quarto lugar, é loucura ignorar, negligenciar este livro, a Bíblia Sagrada. É uma loucura maior fazer pouco caso dela, duvidar dela. Em sexto lugar, ainda sobre a Bíblia, cremos no que a Bíblia diz de si mesma. Olha o que ela diz dela mesma. Paulo falou isso para Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Pela palavra de Deus, nós ficamos conhecendo que a justiça que Deus requer de nós e que nós não temos, porque não há justo nenhum sequer, Ele mesmo a providenciou, trazendo o Filho dele aqui para viver de maneira perfeita, morrer, ser ressuscitado, para que todos soubessem que Ele é o Senhor. Como diz Paulo aos Romanos 4, 25, Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação, para que tenhamos justiça quando um dia comparecermos diante do Senhor. Este é a primeira lição que nós tiramos de tudo isso. O capítulo 11 de Daniel certamente renovará e fortalecerá nossa confiança na Bíblia. Fortaleceu a minha confiança na Bíblia. Eu espero em Deus que também os irmãos tenham sido fortalecidos em sua fé na palavra de Deus como palavra inspirada e revelação bendita de Deus. A segunda lição é que Deus é o Senhor da história. Senhor é aquele que tem todo o poder. Senhor é aquele que criou todas as coisas. Senhor é aquele que a história está em suas mãos. Senhor é aquele que está acima de tudo e de todos. Como lemos, né, irmã Joelma, no Salmo, quando a irmã escolheu o Salmo 86, dizia o salmista que entre os deuses não há nenhum igual ao Senhor. Reúna todos eles e não passam perto do nosso Deus nem de longe. O nosso Deus é o Senhor da história. Ele revelou a história futura a Daniel, porque ele a conhecia. Controle de tudo,
Tudo está em suas benditas mãos. Paulo vai falar nos decretos de Deus. Que são isso? Que são os decretos? É que desde a eternidade ele decretou algumas coisas. Algumas coisas foram ditas que aconteceriam, que seriam assim, e ninguém, nem nada mudaria essas coisas. Vamos ao livro de Romanos, Atos e Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Normalmente, irmãos, a gente acostumou a dar ênfase maior a este versículo ao início dele. A gente cita o início, muitas vezes, mas nos esquecemos do final. E a ênfase maior está no final do versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Mas quem são esses? Daqueles que foram chamados segundo os seus decretos. Esse chamado aí, irmão, chamados à existência, aqueles que foram chamados para a salvação, viriam para a história para serem salvos. Esta é a verdade. Porquanto, versículo 29 de Romanos 8, porquanto aos que de antemão conheceu, quer dizer, Deus nos conheceu antes de existirmos. Conhecer de antemão é isso. Porquanto aos de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho, para serem iguais a Jesus, a fim de que ele, Jesus, o Filho de Deus, seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, aqui agora vem uma corrente ligada por elos inquebráveis. Todos esses verbos aqui estão no passado, é algo que Deus já fez, está feito, está consumado e nada vai mudar isso. Aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Já estávamos justificados. E aos que justificou, a estes também glorificou. Isso não aconteceu ainda, irmãos. Nós ainda seremos glorificados. A glorificação se dará quando da ressurreição dos corpos. Os corpos serão glorificados, serão como o corpo de Jesus depois da ressurreição. Isto não se deu, mas já se deu a Deus. E se ele diz que ele já glorificou, é assim que nós devemos reagir. Nós já estamos glorificados aos olhos de Deus, predestinados, chamados, justificados e glorificados. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Por que que ele pode dizer que nós já fomos glorificados? Porque ele já viu o futuro, onde nós ainda não chegamos, mas ele já viu, ele já chegou lá, antes mesmo de nós. Meus irmãos, nós sabemos que tem forças do mal agindo. Quando estudarmos no capítulo 6 de Efésios, de 10 a 20, nós vamos lá que a nossa luta é contra principados e potestades, forças do mal agindo. Corrupção, por exemplo, é um fato que norteia a história das nações e, lamentavelmente, no nosso país. Tudo se move
em direção, com tudo isso, irmãos, com tudo isso, nós podemos afirmar que tudo se move em direção à vitória final do nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizia o apóstolo João na sua primeira carta. Isso é tudo no mundo, mas tudo caminha para a vitória final do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, disse João, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então é pela fé em Jesus que nós estamos vencendo e venceremos o mundo. Então, a vitória final, tudo se move em direção à vitória final do nosso Senhor Jesus Cristo. E o castigo eterno dos ímpios, os que rejeitaram o Evangelho. A igreja será a grande e vitoriosa com o seu Senhor. Tudo para louvor e glória de Deus. Finalmente, irmãos, a terceira e última lição é que Deus continua sendo Deus, embora pareça ausente. Às vezes, muito duvido. Onde está Deus com toda essa pandemia, com milhões de pessoas morrendo? Onde está Deus quando, não sei se foi anteontem ou ontem, aquele casal com um menino de 7 meses foram soterrados lá no Rio Grande do Norte. Muitos duvidam, parece que Deus está ausente, mas não está não, irmãos, ele continua sendo Deus. Aquilo lá foi mais um fato de negligência das autoridades. Aquele lugar ali estava fadado ao que aconteceu, e as autoridades não impediram. O casal se aproximou, foi muito próximo e acabaram soterrados o menino no colo da própria mãe. Mas Deus não está ausente, não, irmão. Ele continua no controle de tudo. É o que nós vimos hoje nesse capítulo 11 de Daniel. Guerras, alianças, casamentos, batalhas, reis que surgem e desaparecem. O homem parece o protagonista, o ator principal da história, mas não é. Longe de nós pensarmos isso, irmão. O protagonista, o ator principal, a figura central é Deus e sempre será Deus. Se queremos glorificá-lo, devemos colocar em primeiro lugar, em tudo e em nossas vidas, sobretudo. Só pela fé podemos ver Deus por detrás de tudo. É como ele está dando corda ao homem. E quando Jesus voltar, ele vai puxar o tapete e cairão todos os ímpios, todos os rebeldes. A restrição, o mal, a restrição do mal, o que Deus faz, irmão, é restringir o mal. Por exemplo, há corrupção ainda? Há, mas a Operação Lava Jato conseguiu botar figuras importantes na cadeia, estão muitos condenados, recuperou muito dinheiro para a nação. Por trás disso tudo está Deus na restrição do mal. Lembram de Hitler, que queria matar todos os judeus e, com certeza, todos os cristãos? Acabou dando cabo da sua própria vida quando derrotado pelas nações aliadas. O soar da trombeta, irmãos, está cada vez mais perto. A volta de Jesus é questão de dias, com certeza. Cremos, irmãos, eu faço uma pergunta a cada um dos irmãos. Nós cremos realmente na Bíblia? Ou estamos, como muitos até na igreja, falam com tristeza,
descrendo nessa palavra? Será que nós realmente cremos? Cremos no que ainda está por cumprir-se? É fácil crer no que já se cumpriu. Mais difícil é crer no que ainda não se cumpriu. Por isso que a Bíblia diz que a fé é certeza do que nós esperamos e é prova daquilo que nós não vemos. Não vemos ainda com nossos olhos a volta gloriosa de Jesus, mas pela fé é como se nós a estivéssemos vendo. São dias, irmão, de apostasia. Muita gente negando a palavra, negando a fé, negando a Jesus. Isso que é apostasia. Muita gente voltando para o mundo, muita gente virando as costas para a igreja. É o chamado humanismo, até mesmo igrejas, irmãos, que parece igreja, mas de igreja tem quase nada ou nada. O que vemos lá? Um humanismo, o homem no pedestal, o homem acima de tudo. Parece que Deus é um serviçal deles. É um humanismo temperado com coisas espirituais. Isto é, falam da Bíblia, citam a Bíblia, mas quando quer o pedestal, coloca o homem e não Deus. Igrejas emergentes que surgiram nos últimos anos. Muitos se dizem cristãos, mas há muito tempo jogaram fora. Como pode se dizer cristão? Muitos se dizem cristãos, mas há muito tempo jogaram fora os fundamentos dos apóstolos, isto é, as doutrinas. É caso raro hoje ver pregador ensinando as doutrinas, os princípios da palavra de Deus. O que se vê é uma total irreverência e insubmissão à palavra de Deus. Quanta novidade, apóstolos, não sei mais o quê, tudo em rebeldia, em insubmissão à palavra de Deus. Resultado, declínio moral em todos os níveis. O mundo está como está por causa daqueles que conheceram a palavra, daqueles que conhecem, mas vão negligenciando, recebem pela porta da frente, mas deixam sair pela porta dos fundos. Um declínio moral em todos os níveis. Todos os níveis. A guerra nuclear, será que vem? Não sabemos. Mas mudanças diárias na política nacional e na política mundial. O presidente derrotado dos Estados Unidos não quer largar o osso por nada. É o poder, entendeu? É a atração do poder. Não se rende. É isso em todo lugar. É gente matando para tomar o lugar do outro, para fazer o outro, né, morto já não pode concorrer, etc. Uma série de coisas se vê por ocasião das eleições. Por isso que a gente tem que orar, como a irmã Vera orou no início, pela nossa política, pelos políticos. Nós, irmãos, somos assaltados e mortos na rua e em nossas próprias casas. Esse é o país e o mundo em que vivemos. Isto vai melhorar? Não. Não. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que há é uma restrição do mal, para que tudo não desapareça e se dissolva de uma vez por todas. Deus restringe o mal até o dia em que ele vai pôr fim a todo esse estado de coisas. Não vai melhorar. Todo o inferno nas ruas e nos avanços
tecnológicos, muita coisa útil. Olha a internet. Mas a gente precisa ter cuidado, senão acabamos aprisionados, roubam todo o nosso tempo e não sobra tempo para Deus. Não sobra tempo para Deus. Quantos, às vezes, convido, vamos à igreja. Ah, estou sem tempo. Mas como? Você trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado. Você faz tudo, come, bebe, dorme. Você tem tempo para tudo e não tem algumas horas para Deus, para separar, para cultuar, para ler a palavra, para meditar. Meus irmãos, só nos resta Jesus. Vinde a mim. Graças a Deus ele disse assim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei, eu tenho alívio para vocês. Mas que a gente não fique no alívio, irmão. O alívio, né? O comprimidozinho alivia a dor de cabeça, mas se a gente não descobrir a causa, vamos ficar comprimido todo dia. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O alívio é bom, mas muito melhor é o descanso. E a gente termina no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, nos últimos versículos desse livro, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E aqui eu termino a palavra desta noite. Que Deus, irmãos, coloque isso de maneira especial em nossos corações. Que Ele sempre foi, é e será o Senhor da história. E nós estamos nessa história dele pintados com pura beleza. Paulo aos Efésios 2:10 diz que nós somos feitura de Deus. Somos um poema de Deus, criados em Cristo para o exercício de boas obras. Para a salvação? Não. Para aqueles que já foram salvos, para glorificarem a Deus, fazerem isso por amor e gratidão a tudo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Irmã Joelma, se tiver mais alguma coisa, se não, eu vou orar e vou... O senhor ora, pastor, e pode encerrar com a bênção apostólica. Bom? Tá bom. Deus bendito, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque saímos fortalecidos em relação à nossa fé neste livro santo, em tudo que foi revelado, porque este livro, na verdade, na essência, é Jesus. Ele é o Verbo, ele é a palavra, e a nossa fé é nele, ou ele é objeto da nossa fé. Ele é autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, irmãos, por essa oportunidade, por essa noite. Abençoe a igreja do Senhor, abençoe os que participaram desse estudo nesta noite, irmã Laila, irmão Fagner, irmã
Nete, irmã Vera, irmã Joelma, irmã Tereza, irmão Silvanei, irmã Josélia. Abençoe, Senhor, com esta palavra que nós ouvimos vindo da parte do Senhor. E que a graça do Senhor esteja realmente com todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha sempre misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre muita paz. O amor eterno do Pai por nós. A graça e a verdade trazidas por Jesus Cristo. E a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre nós, sobre a igreja na face da terra, hoje e até o dia da vitória, até o dia da glória, mas sobretudo até o dia glorioso de Jesus, em que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, reconhecendo que Ele é o Senhor. Amém, amém e amém. Até domingo, irmãos, querendo o Senhor.